aqui. Vou compartilhar com vocês, só um minutinho. Todo mundo conseguindo ver? Sim. Então, vamos lá, então. Bom, gente, hoje a gente vai ver o assunto de continuidade em um ponto. Então, a gente viu limite, né, e continuidade. A gente precisa do limite, saber o que é limite para matéria de continuidade. Então, vamos lá. O limite de uma função, quando x tende a A, pode muitas vezes ser encontrado simplesmente calculando o valor da função e substituindo x por A. A gente já viu, né, nas funções de segundo grau lá. Essas funções são chamadas de contínuas. Então, nós temos aqui um exemplo de função contínua, ó. Quando x tende a 2, né, o limite de x ao quadrado mais 3 quando x tende a 2, vou substituir 2 aqui na função, né? Então, 2 elevado ao quadrado mais 3 igual a 7. Então, o limite dessa função é 7, né? Essa substituição só é possível quando a função x ao quadrado mais 3 é contínua em x igual a 2. Mas quando que eu vou saber quando uma função é contínua em determinado ponto? Como que eu vou descobrir isso? Então, ó, dizemos que a função f é contínua no ponto A se forem satisfeitas as seguintes condições. Gente, foca nesse slide 7 ali, ó. Isso aqui vai ser crucial para vocês responderem os exercícios da lista 4, tá? Então, tá, vamos lá. F de A existe. Então, se você substituir o ponto A na função, ele tem que existir. A tem que pertencer ao domínio de F, tá bom? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco e aí vocês vão ver. O limite dessa função f de x tendendo a A existe também. Aí eu posso chamar essa função de contínua. E a terceira condição, o limite dessa função x, onde x tende a A, é igual à função no ponto A. Então, o limite é igual ao valor da função. Nossa, professor, eu não entendi nada. Vamos ver aqui agora. Tem aqui o gráfico de uma função. Esse exemplo pede o quê? Observe o gráfico da função f. Em quais pontos essa função é descontínua, onde ela não tem continuidade. Primeiro ponto lá, primeira definição. F de A existe? Então, a gente vai analisar os pontos desse gráfico aqui, ó. Primeiro ponto que eu vou analisar, quando o x for igual a 1. Então, ó, quando o x for igual a 1, eu não tenho nenhum valor. Tá vendo que a bolinha tá aberta aqui, ó? Quer dizer que eu não tenho nenhum valor, é um valor indeterminado. Então, essa função aqui não existe no ponto 1. Ela é descontínua nesse ponto aqui, certo? Então, ó, podemos dizer então que essa função é descontínua quando x é igual a 1. O primeiro ponto que eu vou analisar, certo? Bom, segundo ponto. Ponto igual a 2 aqui, ó, x igual a 2. Quando x é igual a 2, eu sei que a f de x aqui é menos 1. No gráfico me dá, ó, tá vendo? Então, 2 pertence ao domínio. Vocês lembram lá, ó? Que a função, quando eu substituo o a na função, ela tem que existir. E o a aqui vai pertencer ao domínio. O que eu fiz aqui, ó? Substituir aqui, ó. O a aqui, no caso, é o meu 2. E eu achei um domínio. O 2 pertence ao domínio da função.
Então, ela é contínua nesse ponto. Dá até para ver aqui que está fechadinho, ó. A bolinha está fechada. Então, quer dizer que ela é contínua, tá? Agora, eu sabendo que essa função é contínua no ponto -1, o que eu tenho que analisar? Se o limite, se ela atende a essa terceira condição aqui, ó. O limite da função, quando x tende a A, tem que ser o mesmo valor da função A. Então, vamos lá. Então, ó, limite de f de x tendendo a 2, pela definição, quando x tende a 2, ele existe. Então, vamos ver se ele existe mesmo, para atender a terceira condição. O limite, gente, presta atenção, bastante atenção nisso aqui, ó. Quando o limite de f de x tende a 2 pelo lado direito, eu tenho isso aqui, ó. A função vem aqui pelo meu lado direito até chegar no 2. Então, eu tenho valores para 2 aqui em cima e aqui embaixo. Então, o meu valor pode ser 1 ou -1, certo? Quando vem pelo lado direito, é igual a 1. Eu vi aqui, ó. Quando x tende a 2 pelo lado esquerdo, ó, pelo lado esquerdo, esquerda, mão esquerda, pelo lado esquerdo, vem para bem aqui o limite. Quando o limite vem pelo lado esquerdo, cada vez mais ele se aproxima de y igual a quanto? Igual a -1. Então, gente, eu tenho que esse limite dessa função aqui, ó, f de x, quando o x tende a 2, ele tem dois valores, tem 1 e tem -1. Mas o limite, ele não pode ter dois valores. Então, quando o limite de f de x, quando x tende a 2, não existe, pois temos dois valores para esse limite. Então, esse aqui também, ó, ele não vai existir. Por quê? Eu tenho tanto -1 quanto 1, certo? Agora, então, em f de 1, ela é descontínua. Em f de 2, ela é -1, contínua. Mas eu vi aqui, ó, que ela não atende, já que ela é contínua aqui em -1, eu vi que ela não atende porque ela não atende aquela terceira condição lá, ó, certo? Então, se o limite não existe, ela não atende ela nesse ponto também. Agora a gente vai ver no ponto 4. Ó. No ponto 4, o limite dessa função ele tende a 1. Aqui, ó. Tá vendo? Tendendo a 1. Aqui ele está tendendo a 2, mas não existe valor. A bolinha está bem aqui. Ele vai dar o mesmo valor aqui, ó, em 1, em f de x. Então, se x é igual a 4, f de x vai ser igual a 1. Aí, atendeu a condição? Existe, então eu vou verificar lá a terceira condição lá. Limite de f de x tendendo a 4. Qual que é o limite? Ó? Limite é quando a função vem chegando aqui pela direita. Ó, pela direita, tem esse maisinho aqui. Quanto que vai ser pela direita? 2, né? E pela esquerda? Pela esquerda vai ser 2 também. Então, se o limite, tanto pela direita quanto pela esquerda é 2, esse limite aqui, ó, ele existe. Então, ele é igual a 2. Então, se ele existe... Gente, sumiu o negócio aqui. Então, se ele existe, atende a todos os pontos. Então, onde que vai ser... Onde que essa função vai ser contínua? Ela pergunta aqui, ó. Em quais pontos essa função é descontínua? Eu vi aqui que em f de 1, os próximos slides aqui, não sei o que aconteceu, que sumiu. Mas vou explicar aqui para vocês como é que vai funcionar. No meu ponto, quando x é igual a 1, qual ponto de x que essa função é descontínua? X é igual a 1, eu vi que o valor é indeterminado. Então, nesse ponto aqui, ó, a minha função é descontínua, certo? Quando x é igual a 1. Quando x é igual a 2, eu vi, ó, que ela é -1, é contínua, mas não atende a quê? Aquela terceira condição. Não existe. Então, em x igual a 2, ela vai ser contínua, mas não atende a terceira condição. Então, eu
falo que ela também é descontínua, tá? Então, x vai ser igual a 1, x igual a 2. E quando x é igual a 4, aqui, ó, eu vejo que ela é o quê? Contínua. Por quê? O limite deu valor igual em dois resultados, né? O limite, tanto pela direita quanto pela esquerda, deu valor igual. Então, em 2 aqui, ó, ela é descontínua, mas ela é contínua aqui em 1. Então, eu falo que a resposta é o seguinte. Deixa eu inserir uma resposta aqui. Inserir caixa de texto. Então, a função é descontínua em x igual a 1, que a gente viu ali, x igual a 2, né, que a gente viu aqui, descontínuo, e x igual a 4, certo? Aqui no gráfico dá até para ver que tem uma bolinha aberta, ó, quer dizer que não há continuidade da função nesses pontos, certo? Então, essa é a resposta. Pessoal, essa é a matéria de hoje. A lista 4, ela tem pouquíssimos exercícios, tá? Tem poucos. Esse é um assunto que eu não vou aprofundar. Por que que eu não vou aprofundar nesse assunto? É um assunto que não vai fazer muita diferença lá quando a gente for estudar a derivada. Mas como tem lá no PPC, né? Então, eu tenho que dar esse assunto para vocês. Se vocês quiserem dar uma aprofundada naquele livro que eu passei, lá no AVA, na biblioteca, tem, né? Na minha Professor, biblioteca. Oi? tem previsão para quando vai ser a terceira EVA, no caso, a entrega dessas listas? Ou a senhora vai postergar mais um tempo para as listas? Então, até semana que vem, eu vou vendo como é que vai ser o desenvolvimento de vocês, tirando as dúvidas. Se for preciso, eu dou um tempo a mais para fazer, tá? Mas eu quero fechar tudo até no máximo sexta-feira que vem, tá bom? E lembrando, Ok. quem entrou depois aí, amanhã tem a segunda VA, tá? Professora, no caso aí, se conseguir meu acesso amanhã, a senhora vai colocar as duas EVA para mim. Isso mesmo, Tá bom, então. tá bom? Alguma dúvida, gente? Mariana, Solimar, Amanda, David, Caio, mais alguma dúvida? Quanto não? Bom, essa aula vai ficar gravada, né? Eu vou postar lá no AVA a aula, tanto nos slides como a aula expositiva aqui para vocês. A lista vai estar lá também, a listinha bem pequenininha. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Esse assunto é um pouquinho mais chato, mas tem bastante conteúdo também no YouTube, se vocês quiserem dar uma olhada. Aí vocês digitam lá continuidade, tá? Vocês podem digitar lá no YouTube, continuidade, limite e continuidade, que vocês vão ter várias aulas lá. Às vezes a linguagem que eu usei, vocês não têm facilidade para entender minha linguagem. Estou disponível também para resolver exercício, pode mandar mensagem a qualquer hora que eu respondo. Às vezes não respondo na hora, mas eu respondo, tá? Então é isso. Daniel entrou aí agora, a aula já está acabando, tá bom? Já cheguei de trabalho agora. Mas vai ficar gravada lá no AVA, tá? Tá bom. Então, um grande abraço para vocês. Até amanhã. Amanhã tem segunda VA, tá bom? Amanhã então não tem aula, né? Não. Ok. Então, Tchau, tchau. até mais. Abraço para vocês.